Olá pessoal, meu nome é Linda Via, sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a ter uma conduta nutricional assertiva. Hoje nós vamos conversar sobre alguns pontos importantes para a anamnese do seu paciente, para que você consiga assim conduzir uma consulta adequada e consequentemente perguntar mais sobre outras condições clínicas do seu paciente, para que isso te ajude numa elaboração de um cardápio, numa prescrição nutricional assertiva, de suplementos alimentares, de condutas nutracêuticas e por aí vai. Então vejam que um ponto principal, ao meu ver, numa consulta é uma boa anamnese para que você investigue mais sobre o seu paciente e assim, consequentemente, consiga elaborar a melhor estratégia para o seu paciente. Lembrando que nós temos alguns exemplos de anamnese, de condutas em relação à investigação de doenças, sinais e sintomas, rastreamento metabólico em vários softwares. Então, seja Dietbox, WebDiet, Nutrium, então você pode se embasar e se respaldar nesses softwares para facilitar a sua conduta. É claro que ao longo dos anos de atendimento você começa a ficar um pouco mais ligeira nesse sentido e nem precisa mais utilizar esses artifícios. Então é algo muito particular, mas eu vou te mostrar que nós temos então alguns pontos que podem te auxiliar para que você lembre. Então você abre o software lá na sua consulta e você consegue marcar alguns pontos que o paciente apresenta para te facilitar. Então acho que talvez no começo fica mais fácil. Então vejam só, é importante que inicialmente você pergunte qual que é o objetivo do seu paciente e lembrando que ele pode ter algum objetivo específico, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia muscular ou o que for, mas é fundamental que você investigue mais. Afinal, às vezes o seu paciente quer apenas emagrecimento, mas é um paciente que tem um descontrole glicêmico, é um paciente que tem uma elevação de LDL, é um paciente que de repente tem uma constipação intestinal, entre outros pontos. E às vezes para ele é algo tão comum ele ter dor de cabeça todos os dias, é algo tão comum ele ter uma constipação de 5 dias, que para ele é algo normal, e você sabe que não é. Então rastreie, faça uma avaliação mais completa possível para que você consiga assim ter mais artifícios na sua consulta, além de apenas emagrecimento, né? O nosso foco vai muito além, o tratamento do paciente deve ser pelo menos global. Então vejam só, vejam que aqui nós temos alguns pontos de doenças que apresentam aqui nos softwares e ele te traz algumas, lembrando que você pode também criar algo seu, alguma planilha sua com várias doenças e lembrando que talvez você tenha algum foco específico de atendimento. Talvez você atenda só criança, talvez você atenda só idosos, não sei qual que é a sua condição. Então você pode criar também uma planilha sua, tranquilamente. Então vejam só, que aqui nós temos algumas condições para que você lembre do paciente. Então se ele te fala assim, não, olha Nutri, eu quero só emagrecimento, mas pergunta, você tem alguma doença associada? E se de repente você não lembrar na hora, você pode perguntar de acordo com o que está aqui no software. E aqui diz assim, ó, ansiedade, aqui tem alterações como câncer, alterações circulatórias, colite, depressão, diabetes, dislipidemia, entre vários outros pontos. Então a minha dica é que você entre nos softwares e vasculhe sobre esses pontos e até mesmo, ó, vejam que aqui tem sinusite, renite, herpes, entre outros pontos. Alguns pacientes vão te falar assim, mas ó, Nutri, eu não tenho nada não, mas você vai olhar qual é o medicamento que você usa. Pergunta se ele tem alguma condição clínica e pergunta se ele usa alguma medicação. Tem paciente que infelizmente, enfim, por ser leigo, né, não é uma obrigatoriedade que ele saiba, mas ele te fala assim, não tenho nenhuma alteração não, mas ele usa simvastatina, ele usa metformina, então para ele a medicação controlou a condição clínica e ele não tem mais nada. Então, por conta disso é fundamental que você pergunte também qual que é a lista de medicamentos que ele consuma, até porque para alguns medicamentos nós temos interação droga-nutriente e é importante que você saiba se isso existe numa prescrição nutricional. E não só o nutriente de fato, mas alguns nutracêuticos, fitoterápicos devem ser controlados em relação ao consumo de alguns tipos de medicamentos. Então, pergunte isso e alguns tipos de softwares trazem para nós também esse rastreamento metabólico que traz o seguinte, ó, em relação a dor de cabeça, tontura, olhos lacrimejantes, insônia, entre vários pontos, você pode sinalizar se isso é muito frequente ou não. Por exemplo, ó,
Aqui traz dor de cabeça de 0 a 4. Qual que seria a sua dor de cabeça? Ela é mais leve ou mais intensa? E você pode anotar cada um desses pontos e até mesmo numa próxima consulta reavaliar esses pontos. E você pode ver, por exemplo, tá vendo o paciente antes? Você tinha grau 4 de dor de cabeça, ou seja, muita dor de cabeça. E hoje você tem grau 2, grau 0. Então é importante que você também identifique isso e mostre para o seu paciente. Mas atenção, essa listinha aqui, ó, como vocês podem ver, ela é grande e eu trouxe só alguns pontos. Faça o teste e veja, que são várias perguntas em relação aos olhos, nariz, enfim, entre outros pontos. Vejam que isso às vezes fica maçante. Não fica perguntando assim, paciente, ó, o seu ouvido tem coceira? Tem fluido? O nariz agora, hein? Tá entupido? Tem corrimento? É muita perguntinha. Então, pensa assim, vá no ponto principal que o seu paciente apresenta. Se ele te falar que ele tem alguma alteração mais, enfim, de dor de cabeça, foca mais nisso. Se ele te fala que ele tem mais alterações visuais, alterações, enfim, no ouvido, o que for, tenta focar mais nesses pontos que ele te falou. Porque a lista, ela é grande. Você vai perder muito tempo se você perguntar um por um, em relação ao pulmão, em relação ao coração, em relação ao trato gastrointestinal, em relação, enfim, à diarreia. Vejam que isso é uma lista muito extensa. Fica muito chato de você ficar respondendo, e agora isso? Agora esse outro ponto. O paciente se cansa. Então tenta fazer um bate-papo que ele vá te contando os pontos principais e que você foque no que ele mais sente. Realmente o paciente tem mais uma alteração gastrointestinal. Então foca em diarreia, em flatulência, em cólica. Não fica indo em ponto, em ponto, em ponto, porque às vezes fica maçante. Então, atenção, cautela a isso também, para não ficar uma consulta mais demorada e também mais extenuante. Eu vou te mostrar alguns exemplos práticos aqui, para que você me ajude. Eu gostaria que você colocasse aqui no comentário como que você faz e como que você realmente avalia esse paciente, quais são as dicas que você traz para a sua prática clínica. Eu vou te dar algumas. Vamos lá. Essa gestante, o que a gente espera se chegou uma gestante no seu consultório agora? Nós esperamos que pode ser que ela tenha enjoo, concorda? É algo muito frequente. Será que ela está mais no começo da gestação ou um pouquinho mais adiante? Esse enjoo costuma ser mais frequente no começo. Então pergunta, você está muito enjoada? Você tem alguma alteração no seu apetite? Nesse momento inicial da gestação, você está com o apetite mais reduzido ou não? O apetite aumentou? Você mudou em relação à sua vontade de consumir os alimentos? Você tem de repente mais vontade de algum alimento específico e você deixou de consumir algum outro? Então vai tentando interligar de acordo com o que essa paciente fala. É um bate-papo, é uma conversa, para que você vá tentando extrair informações e consequentemente a sua conduta nutricional vai ser baseada com isso. Realmente a paciente tem mais enjoo, então eu vou focar, por exemplo, em gengibre, que tira um pouquinho esse enjoo. A cada resposta que ela te oferecer, você vai tentar traçar uma conduta. Então esse que é o nosso foco em uma boa anamnese. Então, além disso, constipação é um ponto frequente. Pergunta para ela se ela tem constipação, se ela disser que sim, tem constipação. Pergunta, como que é essa constipação? As fezes estão alteradas? Ela tem cólica? Tem muita flatulência de fato? Qual que é a sintomatologia do intestino? Vá verificando esses pontos. Afinal, é importante pensar em adicionar mais fibras na alimentação dessa paciente. E é comum que a gestante tenha mais constipação, é algo fisiológico. E aí você vai auxiliar nesse propósito. Seja colocando mais alimentos que apresentem frutas, verduras, legumes, e também, de repente, algumas fibras comerciais para auxiliar no funcionamento do trato gastrointestinal. Outro ponto importante, se ela está constipada, ela consome água de modo adequado? Lembrando que a água aqui não é importante apenas para a questão da constipação, mas também um ponto fundamental é do líquido amniótico. Então ela precisa consumir água e você vai orientá-la nesse quesito. Outro ponto, ela está com muito sono, de repente, ela descompensa tomando cafezinho. A gente sabe que o consumo de café deve ser
limitado nas gestantes, em até no máximo 200 miligramas por dia. Então pergunta e orienta a sua paciente. Ó, paciente, não dá para tomar tanto café assim, hein? Então vamos controlar esses pontos. Além disso, será que é uma paciente que talvez está descompensando em muito doce? É uma paciente que de repente a família viu que está grávida e começa a dar um docinho, dar um brigadeirinho, um chocolatinho. É muito comum isso, acredita? O quanto que a pessoa vai oferecendo muito doce para a gestante. E nesse sentido a gente sabe o quanto é importante regular o consumo em excesso de doces. Outro ponto fundamental, a sua paciente já fez uma curva glicêmica? A sua paciente está com a glicemia ok? Ou de repente o médico indicou que ela vá até você justamente por conta disso. O paciente tem um descontrole glicêmico e precisa ajustar a alimentação para que ela não venha a ficar com diabetes gestacional. Ou ela já está com diabetes gestacional. Então vá questionando para que você ajuste cada ponto. O seu paciente não é obrigado a saber o que ele tem que falar. Você precisa extrair essa informação para que assim você vá conduzindo a sua consulta e a sua conduta ser mais assertiva. Outro ponto, será que ela está comendo muita proteína ou pouca proteína? É importante o consumo de proteína, até porque está formando um outro bebezinho, né? Então, nesse sentido, o consumo proteico deve ser adequado. Outra questão, se ela não consumir a proteína, de repente a digestão está mais lenta nessa gestante e ela não consegue comer muita proteína. Será que de repente adicionar um whey protein mais clean, com menos adoçantes, com menos corantes, é uma possibilidade? Então vejam, já tomou whey protein, paciente? Nunca tomei. Então vou te indicar essas marcas que não tem adoçante, que não tem corante, para que você consiga suplementar a sua necessidade diária. Então vejam que cada ponto é importante. Além disso, paciente, você tem alguma alergia alimentar, alguma intolerância alimentar? Até porque no planejamento de dieta nós temos que saber isso, mas tem outro ponto importante. Tem uma chance maior de filhos de pessoas que têm alergia terem alergia também, enfim, inicialmente, especialmente no começo da vida. Então questiona, pergunta e até fala assim, você quando era um bebezinho, sua mãe te falou alguma coisa? Que você teve alguma alergia específica ou não? Para que você já pense como será depois a introdução alimentar desse bebê quando nascer, né? Afinal, você vai cuidar dele também, muito provavelmente. Além disso, né? Então avalie essa paciente. Claro que você pode fazer curva de crescimento, pensando não só do bebê, especialmente no peso dessa gestante, o que vai influenciar no crescimento desse bebê. Então é fundamental que você acompanhe todos esses pontos, que você controle o peso também em excesso, que você saiba calcular as necessidades energéticas para essa paciente e, consequentemente, que ela tenha um tratamento completo. E lembrando que aqui é fundamental acompanhar a paciente a cada trimestre para que você tenha mudanças nas calorias ofertadas e que você verifique se o seu plano alimentar foi condizente para controle glicêmico, caso seja o foco, e por aí vai. Então essas são só algumas dicas, mas você pode realmente me relatar também o que você faz aí na sua prática clínica quando é uma paciente que é gestante. Quais são os pontos principais que você questiona para conseguir fazer uma conduta assertiva. Além disso, vamos supor que nós temos aqui uma mulher que é desportista. E ela chegou para você com o objetivo único de hipertrofia muscular. Ela está tentando hipertrofia muscular, mas está com mais dificuldade, mudou o treino, não consegue aumentar a massa muscular e ela te buscou para isso. É claro que você vai fazer um ajuste em relação a calorias, carboidratos, proteínas, vai periodizar a proteína, vai colocar mais proteína nas refeições e por aí vai. Você tem vários ajustes pensando no treino. Então um pré-treino, vai colocar cafeína, vai ser um pós-treino, creatina. E aí você vai fazer o seguinte, vai perguntar para ela, já usou creatina? Qual que é o treino que você faz? Você já usou de repente cafeína, pré-treino? Você pode usar cafeína ou não pode? Você sente desconforto com isso? Fica acelerado demais ou não? Então vá perguntando também em relação aos suplementos que ela já utilizou. Pode ser que ela te fale assim, eu uso BCA intratreino. Aí você sabe que BCA intratreino não tem muita função. Mas se de repente é uma paciente que quer muito aquele BCA, vá lá, né? Mas pensando que você pode, a cada consulta, ir orientando-a. Olha, o BCA
intra-treino, não seria a melhor questão, a melhor conduta. Vamos pensar em colocar uma creatina pós-treino? Seria mais interessante? Então veja que você pode ir desmistificando alguns suplementos, que você pode ir ajustando e ensinando também a cada consulta. Mas vejam só, que essa paciente aqui trouxe para vocês os exames bioquímicos e a princípio tá tudo bem, não tem nenhuma alteração glicêmica, lipídica, tudo perfeito. Ok, perfeito. É importante que você ainda pergunte se ela tem algum desconforto, se ela tem alguma coisa que a angustia, é uma dor de cabeça? Será que não é uma unha quebradiça? É um cabelo que está caindo demais. Olha, ali 3 meses atrás para agora, meu cabelo só cai. Será que ela sente isso? Será que ela tem de repente alguma outra alteração que a incomoda? Alguma alteração que de repente ela nunca relatou para ninguém, que ela acha que é normal? Ah, a paciente tem de repente uma urticária que toda vez sai na pele dela, todo mês. Será que de repente ela tem alguma outra alteração que a incomoda, alguma rinite mais frequente? Então é importante que você vá perguntando, que ela vá pensando, e muitas vezes o paciente não te fala na hora da consulta, mas ele relembra e te fala no dia seguinte pelo WhatsApp, o que pode ser comum também. Além disso, olha só, perguntei para ela, por exemplo, você tem alguma alteração, alguma dor específica? Você tem algum desconforto? E ela me disse assim, eu tenho fibromialgia, o que realmente é uma dor muito expressiva em vários pacientes. E ela disse que justamente com o treino conseguiu até ter uma melhoria nesse aspecto. Só que vejam que nós temos alguns pontos que podem ser interessantes, que você vai correlacionar com a fibromialgia. Então veja só, é importante que você tenha conhecimento em nutrição, para que aí você comece a fazer alguns ganchos, algumas conexões entre as doenças. Então, mais uma vez, só o conhecimento salva, né? Olha só, se eu tenho um paciente com fibromialgia, é comum, não é obrigatório, mas é comum que ela possa também apresentar alterações gastrointestinais. Desconforto gastrointestinal. Ela pode ter uma cólica mais frequente, uma mudança na consistência das fezes, mais constipada, depois mais diarreia. É importante que você pergunte, será que esse intestino está mais inflamado? Será que a digestão está completa? Será que a paciente tem pedaços de alimentos nas fezes? Pergunte, questione como que é o formato das fezes dessa paciente. Ela pode apresentar alguma alteração intestinal e em algumas ocasiões, não é uma mega evidência científica, mas tem alguns trabalhos que mostram uma eficácia numa dieta com exclusão de glúten. Você pode perguntar, paciente, você sente esse desconforto intestinal com algum alimento específico? E talvez ela não saiba te dizer. Ela fala assim, às vezes eu sinto um desconforto intestinal, uma cólica, uma diarreia, um empachamento, um estufamento, uma má digestão, mas eu não sei muito bem dizer qual que é o alimento. Se é glúten, se não é, não sei. Então, já fez algum tipo de dieta específica, paciente? Já excluiu o glúten ou a lactose ou algum outro alimento mais fermentável? Nunca excluí, não sei. Você pode ir aos poucos tentando identificar. Ela pode criar um diário alimentar juntamente com sinais e sintomas intestinais para que aí você consiga entender o que está acontecendo. Uma das opções seria tentar uma dieta sem glúten para verificar se isso é melhorado. Ponto importante, não sai tirando tudo na primeira consulta. Tira de repente o glúten e avalia se teve melhoria ou não. Não mudou nada, Aline. Com glúten ou sem glúten, tudo igual. Perfeito. Vamos reintroduzir e vamos tentar outro grupo de alimentos para tentar identificar qual que é a sua alteração intestinal, se tem alguma correlação com algum alimento específico. Então faça identificações isoladas para que você saiba entender qual que é a alteração da sua paciente, certo? E além disso, pergunta do sono também é uma possibilidade para vários pacientes, né? E a saúde mental também é um ponto para todos os pacientes. Então vejam só que o nosso foco não é só em hipertrofia muscular, mas sim em tratamento completo dessa paciente. Além disso, nós podemos ter, por exemplo, uma paciente que é uma mulher de 60 anos e chegou para você assim falando, olha Aline, eu vim aqui porque eu acabei de descobrir que eu tenho diabetes. E aí, nesse sentido, eu preciso de um ajuste em relação à alimentação. Já estou usando alguma medicação específica, sim ou não, mas nós temos que ajustar
a glicemia. E ela não sabe o que ela come, não sabe o que pode, o que não pode, qual que é o carboidrato que pode ser consumido, se ela tem que reduzir carboidrato ou não. Então são muitas dúvidas. Essa paciente precisa muito da sua ajuda porque ela não sabe mais o que come e ela pode criar uma fobia alimentar. Então atenção a isso. Mas você pode ir além. Você pode perguntar para a paciente se ela tem algumas outras alterações e avaliar os exames bioquímicos. E de repente você encontrou que a paciente tem uma dislipidemia. A sua paciente tem uma elevação de LDL. É só LDL que é aumentado ou também é triglicérides? Lembrando que a sua conduta vai ser global para todos os pacientes. E a paciente já usa a estatina. A gente sabe que tem trabalho que mostra pra gente que é interessante pensar em adicionar coenzima Q10 para pacientes que usam estatina. Então você pode pensar não só na glicemia da paciente, mas também na questão do controle da dislipidemia e também auxiliar essa paciente que usa estatina, lembrando que a estatina tem uma redução endógena, uma ativação, um bloqueio na enzima que está envolvida tanto na formação de colesterol, mas também na formação de coenzima Q10 endógena. Então nós iremos adicionar mais coenzima Q10 para que essa paciente não tenha uma redução da coenzima Q10, o que é importante para funcionamento, pensando em formação de energia celular, formando ATP. Então a coenzima Q10 ela está envolvida com uma etapa de respiração celular importante para a formação de energia. Além disso, a paciente tem sobrepeso. Você fez a avaliação da composição corporal, a paciente tem sobrepeso, a paciente tem uma alta quantidade de gordura corporal. E além disso, você perguntou assim, tem mais alguma outra questão que você apresenta à paciente? Alguma outra alteração? E ela te fala, é verdade, tô com uma esteatose. O médico falou que eu tenho uma esteatose, fez a avaliação dos exames e ainda viu que tem uma esteatose. Opa! Então nós temos que ter um outro foco, lembrando que essa esteatose prejudica muito a glicemia da paciente. Então, se eu corrigir esse ponto, pensar em déficit calórico, pensar em emagrecimento para o sobrepeso e para a redução da esteatose hepática, consequentemente, eu tenho uma melhoria muito importante da glicemia dessa paciente. Então, vejam que é tudo interligado e você precisa focar nesses pontos para tratamento completo da sua paciente. Então vejam que esse é um ponto muito importante. E é importante também que você faça uma orientação para essa paciente, procurar algum personal, fazer algum exercício, para que assim você consiga consequentemente ter um tratamento completo. Será que ela tem redução de massa muscular? Será que ela tem um sobrepeso, mas tem uma redução expressiva de massa muscular? E nesse sentido, lembrando que a massa muscular é muito importante também para a captação de glicose. E nesse sentido, a glicemia consequentemente fica mais controlada. Outro ponto, será que o cabelo está caindo, a unha quebradiça? Você pergunta isso, especialmente para as mulheres aqui que gostam muito dessa questão de estética. Então vejam que não é só o controle glicêmico, mas vários outros pontos que devem ser ajustados. Esse outro paciente aqui é um homem que começou a academia recentemente, é um paciente com obesidade e ele quer emagrecimento. É isso que ele quer. Ele quer emagrecer. Só que é um paciente que tem muitos mitos alimentares. Ele já veio de várias nutricionistas, de vários médicos, enfim. E esse paciente, ele já tentou várias vezes emagrecimento, ele consegue, ele perde peso, ele volta. Sabe aquele efeito sanfona? Que é muito comum em alguns pacientes, né? E ele tem vários mitos alimentares e ele cada hora quer fazer uma dieta diferente. Ele acredita em água com limão, que emagrece. Ele faz jejum intermitente direto, enfim, não é que o jejum intermitente é ruim, né? Mas não é a melhor possibilidade. Vejam então que nós temos aqui um paciente que tem muitas crenças alimentares, muitas estratégias que ele faz às vezes sozinho, que ele copiou da internet. Então aqui, cuidado, porque esse paciente tem que ser orientado aos poucos. Se você for contra alguma estratégia que ele faz, talvez ele fique um pouco chateado, então vá sentindo o seu paciente. Claro, se tem alguma estratégia que ele faz que é muito inadequada, você vai orientá-lo, obviamente, mas vá sentindo para que você consiga ter adesão. Você sabe que ele segue a dieta, que ele emagrece, mas depois ele volta tudo de novo. Então faça diferente, tente acompanhar
acolher esse paciente e tente mostrar aos poucos qual seria a melhor estratégia para ele. Pois bem, então vejam que aqui, até mesmo em relação a suplementos nutracêuticos, entre outros compostos isolados, vá com calma, vá com cautela, para que ele saiba, senão ele vai querer tudo, né? Aquele paciente que quer todos os tipos de suplementos alimentares. Então vá com cautela para que você vá explicando o que funciona ou não para esse paciente. Então vejam que além disso é um paciente muito ansioso. Só na fala você já percebe, muitas vezes. E no histórico também, né? É um paciente que te disse que segue dieta, depois para, que tem todo esse transtorno. Então tenta, muitas vezes, focar também nessa ansiedade. Explicar para ele como que será o processo de emagrecimento, colocar de repente uma orientação de uma terapia para o seu paciente, indicar um psicólogo, para que você consiga, junto com uma equipe multiprofissional, esse foco, esse tratamento, né? E além disso, é um paciente que já veio com medicação para emagrecimento. Atenção aqui, para esse paciente é clássico que nós teremos então uma quantidade de calorias que é ofertada que é menor do que seria se ele não estivesse com a medicação. Então é fundamental que você acompanhe de perto, que você faça uma prescrição de calorias e que daqui uma semana você pergunte, paciente, aí, o que eu te ofereci de caloria, tá bom ou tá demais? Porque às vezes a saciedade é tão grande que o paciente não consegue seguir o seu plano. E ele vai achar, essa Nutri colocou muita caloria pra mim, não vou emagrecer nada, vou fazer do meu jeito. Então atenção, acompanha para que você saiba realmente verificar o ponto aí que o seu paciente consegue consumir mais ou menos calorias. Outra questão, se é um paciente que tem obesidade, é importante que você também identifique outros pontos. Será que ele tem algumas alterações em relação a exames bioquímicos? O que ele apresenta de alteração? Já usa outras medicações presentes ou não? Ou é um paciente que não tem nenhuma alteração? É um paciente que tem obesidade, mas sem nenhuma alteração no exame bioquímico? Pode acontecer, claro. Então verifica esse perfil do paciente em relação a exames bioquímicos para que você saiba também focar em outros pontos. Então não foca só no emagrecimento, pensa de modo geral o que o seu paciente apresenta. O foco dele é emagrecimento, mas o seu pode ser outros focos também. Afinal, nós somos profissionais que temos todo um artifício na mão para tratar o paciente de modo completo, né? E assim você consegue ter uma conduta assertiva na sua prática. Conta pra mim aqui então, o que você faz para cada um desses pacientes? Qual que é a sua estratégia principal? Espero que você tenha gostado e até a próxima.